Olá, eu sou a Alessandra Cavalcante e esse é o Go Human Talks, um podcast de conversas sobre liderança humanizada, cultura organizacional e segurança psicológica. Todo mês, eu e minha sócia, Raquel Goldgrob, buscamos inspirações em diferentes áreas para pensar novas formas de liderar, colaborar e criar ambientes mais saudáveis e humanos. Hoje, a Raquel recebe o diretor de teatro André Paes Leme. Pois é, nós fomos lá para a arte. Vamos explorar exatamente os desafios do palco cênico. E essa conversa, ela vai ser recheada de muita conexão, de muito aprendizado que o André traz e, obviamente, de muita emoção. Poder entender a perspectiva de desafios em que atores que interpretam personagens e que despertam emoções na plateia. Enfim, vai ser interessante a gente poder olhar e entender o que isso, o que a arte pode ensinar ao mundo corporativo. Quais são os paralelos, quais são as analogias, quais são as metáforas que a gente pode trazer, refletir a partir aí dessa conversa. O papo vai passar por muita coisa. Vai passar, obviamente, ali por vulnerabilidade, por entender as necessidades individuais, ou seja, esse ambiente tão diverso do ator que está ali, né, representando e que tem desafios a partir de cada personagem. Vai falar dessa relação e da segurança psicológica ali necessária no ato, no palco, nos ensaios, nessa preparação que às vezes é tão profunda e ao mesmo tempo que atravessa às vezes as pessoas, o próprio ator e sem dúvida nenhuma, como o André traz muito bem, o próprio diretor. Então vai ser um papo muito bacana. Bom, eu, fui privilegiada, já acompanhei. Eu espero que vocês curtam muito, que vocês possam fazer aí os paralelos com aprendizados e vivências de vocês. E vamos lá, vamos continuar aí nesse processo de aprendizado aqui em conjunto. E let's go, Human! Olá, hoje eu recebo aqui meu grande amigo, em primeiro lugar, André Paes Leme. É muito bom realmente ter você aqui hoje comigo para a gente ter essa conversa. O André é diretor de teatro há mais de 25 anos e também diretor da Escola de Teatro da Unirio, uma escola que todo mundo deve conhecer. Formou aí, continua formando grandes atores. E o nosso papo hoje, quer dizer, eu poderia falar muito mais coisas sobre o André, já assisti vários espetáculos dele, espero assistir muito mais. O mais recente foi o Viva o Povo Brasileiro, do João Bado Ribeiro. Enfim, poderia falar mil coisas aqui do André, mas além de ser um excelente profissional, tem uma curiosidade aí, o André se formou em Direito até, ele foi advogado, mas sempre a paixão dele foi realmente o teatro, e ele está no lugar dele aí de paixão, já há bastante tempo. A conversa hoje aqui com o André é uma conversa que vai ser talvez um pouco diferente da que a gente está acostumado a falar sobre liderança nas organizações. A ideia aqui é a gente tentar traçar alguns paralelos da experiência dele como diretor de teatro, como diretor de uma escola, como educador de tantas aulas que o André também já deu. Que paralelos a gente pode fazer com lideranças corporativas e a gente tentar trazer algumas novas ideias, novas formas de pensar. Vai ser uma conversa, a gente nem sabe onde vai dar essa conversa, né, André? Mas enfim, vamos ver o que sai. Então, bem-vindo! Muito obrigado, Raquel. É um prazer enorme também estar conversando com você. Nossa amizade é tão sólida que parece que foi ontem que a gente deixou de se ver. Mas eu acho ótimo também estar falando com você sobre esse assunto, porque para mim também é um pouco abrir uma porta de pensamento, um olhar que eu não estou muito acostumado a refletir sobre esses aspectos da liderança corporativa. E acho que o teatro realmente, a arte em geral, tem muito a contribuir para isso. Para a gente abrir essa conversa falando sobre o que a arte tem para ensinar, o que o teatro tem para ensinar, o que você aprendeu, acho que com essa tua experiência no teatro, de tudo que você viveu, de tudo que você viu, tanto da tua experiência como do que você viu as experiências das pessoas, dos atores, dos elencos que você formou.
Qual você acha que foi assim o maior aprendizado? Eu acho que o teatro, ele é um turbilhão. O teatro, ele é um grande transformador da nossa personalidade constantemente. E esse aspecto talvez seja, eu acho, que o que nos dá mais aprendizado, que é entender o quanto que nós sofremos mudanças constantemente. Mas, assim, eu diria para você que cada trabalho que eu começo, eu sou uma pessoa. E cada trabalho que eu acabo, eu já sou outra pessoa. E pode parecer um pouco exagero isso, é claro que eu não estou falando de uma mudança radical, mas eu estou falando de uma descoberta em cada momento, em cada instante de um processo, de uma face, de uma sensibilidade que eu não tinha contato com. Então, eu acho que o teatro ele provoca em você uma necessidade de aprender a lidar com as suas mudanças, aprender a lidar com as suas transformações a partir dos outros que estão convivendo com você. Porque o teatro ele tem essa característica, é de uma intensidade, o convívio, muito grande. A gente se abraça no sentido afetivo da palavra, porque criar é viver em algum momento muito em risco. E o risco obriga a esse grau de entrosamento e de confiança e de afeto, que isso é que faz gerar o prazer também do processo, e que faz você se encontrar e se rever nessa outra pessoa que está convivendo com você. Então, quando a gente tem um grupo de 30 pessoas trabalhando juntos num processo criativo, essas pessoas vão, cada uma delas, apresentando perfis, desejos e sentimentos, que você vai entrando em contato e mudando os seus também. Eu acho que isso é o maior aprendizado de uma liderança dentro do teatro, é entender aceitar essa mudança, saber lidar com ela com um grau de cuidado, de atenção, para que ela também não seja uma ferida em você, mas não se deixar engessar e se aprisionar numa forma de lidar. Porque isso também tem muito a ver com o professor. Em teatro, a gente não trabalha com as pessoas da mesma forma, porque os temperamentos e as características daquelas naturezas diferentes obrigam que um professor de teatro saiba lidar e falar com cada um de um jeito diferente. É assim no processo do palco. Para alguns atores, alguns colegas, você pode ser muito objetivo, muito direto. Para outros, você tem que ser extremamente cuidadoso com aquela palavra que você usa. Para uns, o rigor, às vezes, da fala, uma certa, até, eu diria, força da fala, pode ser necessária. Para outro, é a doçura da fala que faz a pessoa agir. Então, cada um vai trazer uma necessidade. Isto é, eu acho, um grande aprendizado. É que você tem que buscar uma liderança dentro de uma condição de um processo de investigação de arte, que é muito diferente, é claro, de um processo corporativo. A gente tem uma convivência com esse erro constantemente, mas você tem que fazer isso um pouco a partir de cada pessoa que está do seu lado. O que você está descrevendo é muito legal, porque a gente nem falou, né, sobre isso, nunca a gente conversou sobre isso, mas você descreveu exatamente o processo que a gente vê nas organizações também. E assim, o que seria o desejável. No fundo também, a gente vê, né, as lideranças e suas equipes, de uma certa forma, estão no processo criativo também. Não é arte, mas estão criando alguma coisa e precisam gerar, né, algum resultado. E o que você trouxe, você falou de essa relação aí de se transformar a partir do outro, que é esse aprendizado mesmo recíproco. Você falou da questão de uma identidade que vai também, né, mudando. A gente fala muito disso, assim, que a gente tem falado tanto hoje de autenticidade, e às vezes fica uma impressão de que a autenticidade, você tem que estar preso àquela identidade, que você tem uma identidade fixa e você não pode experimentar outras, né? Imagina, né? Exatamente o contrário. O que nós não temos é uma identidade fixa. E a dificuldade que a gente tem às vezes, que a gente fala, por exemplo, alguém que está num papel de, sei lá, contribuidor individual, nunca teve um papel de liderança, senta numa cadeira de líder e se sente meio estranho, né? Meio artificial. A gente fazendo esse paralelo de como é que o ator também vai experimentando diferentes papéis e como é que é isso, como é que é esse processo de você depois se reconhecer que não é que você não está sendo autêntico, você está fazendo uma coisa que você nunca fez antes, que é difícil mesmo a gente se acostumar. Então achei legal você falar desse aspecto, que é uma coisa que a gente
pode aproveitar, talvez aprofundar depois, né? Como é que é essa história aí de ir vivendo outras identidades? Eu acho que, no caso, assim, eu sou diretor, né? Então eu tenho uma relação com o ato criativo sempre um pouco de fora. Eu não sou o conteúdo direto desse ato, né? Eu não sofro as consequências na carne desse ato como sofre um elenco, como sofre uma atriz e um ator. A transformação para essa atriz e esse ator sempre é muito mais forte e muito mais intensa. A gente não aprende só com os outros, a gente aprende com a literatura, a gente aprende com a dramaturgia, a gente aprende com a existência, né, daquela personagem, daquela circunstância, porque ele está autenticamente agora valorizando a ideia de autenticidade, ele está pleno naquela situação. Atuar no século XXI e já no final do século XX já está muito distante de uma certa ideia de artificialidade, de representação. Então a gente atua com a plenitude do teu instinto, da sua sensação, daquele aqui e agora que está acontecendo. E isso só é entendido pelo público contemporâneo de verdadeiro, de real, se ele entender que você está totalmente, generosamente entregue àquilo e não tem uma casca, não tem uma máscara de defesa para aquilo. Então a personagem não é outro senão o próprio artista que está no palco. Não existe alguma personagem que mascara. Ele é aquele artista. E isso é um grande aprendizado. Porque realmente ele lida com sentimentos, sensações que são desconhecidas o tempo todo, né? E tem uma coisa bacana, né, eu acho que o teatro faz a gente ter. Eu sou um grande defensor que o teatro é uma arte que todos nós deveríamos passar um pouco, porque ela cria muitos valores, muita empatia pelo outro, a gente cria muitas relações positivas dentro do teatro. E ele tem algo que é muito bonito, que é o olhar nos olhos. Ele obriga o olho no olho. O teatro ele acontece naquele momento do palco, onde dois atores cruzam os olhos e são tomados e quase que não sabem como reagir àquele olho, porque ele é novo para você. E isso é que é o instante bonito do palco, né? E esse olho no dia a dia da vida é algo que a gente vai um pouco perdendo, a gente vai olhando para o chão, a gente vai olhando para cima, a gente vai fugindo. Para as telas, né? Vai olhando para as telas e vai fugindo do enfrentamento, da convivência, que é olhar no olho e ser transparente no olho. O teatro tem uma coisa bonita, que ele não esconde nada no palco. Isso é impressionante, Raquel. Um artista, quando sobe no palco, ele carrega ele inteiro. E o palco mostra tudo. Mostra tudo. Se ele é muito vaidoso, se ele está assustado, se ele tem medo, se ele é arrogante, se ele é inseguro. E mostra, não é de nenhuma circunstância ficcional. Mostra sobre ele. O palco revela quem ele é. Quando você tem uma experiência de palco, seja atuando, cantando, aquele público mais cuidado, atento, ele enxerga a sua natureza profundamente. Isso é muito arriscado, isso é uma exposição enorme, né? Isso é Meu Deus! Eu só falo isso, que é o máximo da exposição. Bom, eu que já de vez em quando me aventuro nos palcos também, né, para cantar, sei bem como é que é isso e várias vezes desisti de cantar porque achei que era um lugar realmente assustador. Hoje está menos, que bom. Mas falando de como é que é isso nas organizações, primeiro essa história aí de personagem, né, e a gente fala muito isso, tipo, tem algumas pessoas que acreditam ainda que tem que ser diferentes, né? Elas precisam levar uma persona, criar uma personagem para conseguir viver no mundo corporativo. E a gente tem falado cada vez mais sobre os temas de vulnerabilidade, que é o que você está falando. Como você estar ali sendo você mesmo, correndo riscos interpessoais, que é o que a gente fala quando a gente fala da segurança psicológica, é isso, é assim, eu posso correr um risco, eu me sinto à vontade de falar o que eu penso, de discordar de você, de olhar no seu olho, saber que você vai me aceitar, né? Que eu não vou ser punido por falar alguma coisa que de repente está um pouco fora do script ou do esperado. Então, assim, como é que a gente pode, porque a gente tem testado algumas formas de fazer isso, de como ajudar as pessoas, e que tem que ser um movimento conjunto. Acho que você falou aí de um tema, e é o que a gente tem falado muito, a gente está esquecendo um pouco
que viver em comunidade é a nossa natureza. A gente ter essa solidariedade, essa empatia, o conviver, no sentido da palavra mesmo, assim, é uma coisa que, né, a gente vem perdendo, que a gente vem tentando trazer esse nome até Go Human, né? Isso é simplesmente isso. Nós já somos humanos, a gente já sabe disso, mas é só lembrar e da gente praticar algumas coisas. Então, assim, a gente tem testado, né, algumas coisas de como a gente traz isso para as organizações e para todo mundo, né, tenha um pouco teste um pouco esse lugar, né, dessa vulnerabilidade, que não é também aquela vulnerabilidade, a gente sabe que também tem isso, que você não está num espaço onde você pode também estar vulnerável de qualquer jeito, quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com o que a gente está querendo dizer como vulnerabilidade. Mas do que você estava trazendo, o que você acha assim? Tem alguma técnica, alguma coisa que vocês trabalham, né, no teatro para conectar as pessoas dessa maneira, para ajudar a criar esse senso aí de comunidade e esse espaço aí, né, seguro para as pessoas testarem e errarem, como você falou, que a gente de repente pode aproveitar nas organizações? A gente no teatro, pensando no que é mais tradicional, né? O espetáculo tem um processo de ensaio que acontece durante um período para montar um espetáculo. É claro que o teatro, enfim, é muito gigante, as possibilidades de teatro, tem vários tipos de movimentos, de trabalhos de teatro, mas, em geral, nós reunimos um coletivo, aproximadamente 20, 30 pessoas, dependendo da dimensão do espetáculo, e a gente, durante 3, 5 meses, em geral, até mais, às vezes, está num processo de criação. O primeiro cuidado que eu acho que a gente, no teatro, tem é com essa sala de trabalho, essa sala de ensaio. Existe uma atmosfera, existe um ambiente que é muito cuidado para que um bom espetáculo aconteça, que essa sala seja a tradução também desse ambiente em termos positivos, ou seja, uma disciplina positiva, não uma disciplina também autoritária, mas existe um lugar onde o trabalho do ensaio, dessa sala de ensaio, ela tem algum silêncio, ela tem muita atenção, ela tem uma coisa interessante no teatro, sempre que alguém está fazendo alguma coisa, aquela pessoa que fala, que faz, que age, ela jura que tudo que está em volta dela acontece por causa daquele instante que ela está fazendo aquilo. Então, se você está vendo um ensaio, uma pessoa faz uma coisa, aquela pessoa que está fazendo acha que você está agindo, reagindo por causa dela. Então, o teatro tem essa característica, ele tem uma necessidade de uma concentração dentro do ensaio muito importante. E, junto com essa concentração, tem também um espaço de muita harmonia e de confiança, onde você tem a coragem, a tranquilidade de falar desde coisas absurdas, ideias loucas, ou fazer coisas que são, vamos chamar aqui, fora da curva num processo, e que isso não vai ser motivo de censura, de crítica, de reações negativas, ou seja, é um espaço de uma certa intimidade coletiva que tem que ser preservada. O que acontece numa sala de ensaio se mantém numa sala de ensaio. Eu brinco muito com as minhas equipes e falo, olha, não conversem sobre nosso processo em mesa de bar. Evita isso. O lugar de conversar é aqui. É aqui que temos que falar. Porque ele é um lugar que, se você perde a confiança, não só nas pessoas, mas naquelas horas de trabalho, você começa a se conter, começa a deixar de se entregar e se arriscar. Esse movimento de risco, ele é muito necessário no palco. E isso tanto no plano das ideias, eu tenho reuniões com equipes de luz, com equipes de cenário, de figurino, música, e cada equipe dessa tem que estar com espaço para poder lançar ideias de todo mundo, trabalhar elas coletivamente, sem nenhum tipo de sensação de que aquilo vai ser visto negativamente. Então, eu acho que isso é uma característica desse preparo de ensaio. No aspecto mais da atuação, eu tenho a impressão que essa verdade, esse estar orgânico, ser humano, estar humanamente vivo, ele exige também um contato. Então, existe todo um processo de aproximação da equipe. Existe todo um processo através de improvisos, de exercícios, de acesso ao trabalho. Às vezes é um trabalho com mais texto, mais palavras, às vezes é um trabalho sem palavras, um trabalho físico. Mas existe um tempo do trabalho da gente que é a aproximação, o acolhimento, é o toque, é a gente saber que eu posso tocar na sua pele, que eu posso olhar no seu olho, porque olhar no olho às vezes é mais duro do que tocar na pele, que eu posso te falar coisas agressivas que estão escritas num texto sem você entender que aquilo tem alguma medida da minha percepção, mas quando eu falo, eu transmito como se tivesse.
A gente brinca, às vezes, no teatro, quando você está perto de uma estreia, que você pede para as pessoas pararem de se chamar pelo nome dos personagens e passarem a se chamar pelos nomes delas. Assim. Então, o Romeu vira André. E quando você está ensaiando, você escuta o teu nome naquele momento e todo mundo chamando Raquel, André, a pessoa tem uma... Já sabe, sou eu. Os alunos percebem logo isso. Então, existe também esse tempo de acolhimento, esse tempo de toque, esse tempo de aproximação, de confiança, que tem muito a ver com um espaço de escuta total, assim, não há nada a não ser escutado. É muito comum, às vezes, a gente tem sempre aquele colega que, às vezes, ele tem umas ideias que ele está construindo um espetáculo na cabeça dele, está só na cabeça dele. Então, ele vai dando as ideias todas para aquele espetáculo que ele está fazendo na cabeça dele. E aí, às vezes, você tem o risco de falar, não, essa ideia não é boa, não é boa, não é boa. Daqui a 3 semanas de ensaio, esse cara não está mais dando nenhuma sugestão, porque ele se sente um pouco não acolhido. E às vezes a gente desperdiça, porque aquela quinta ideia que ele ia dar era a melhor de todas, era que ia mudar todo o trabalho e a gente não escutou. Tudo que você está falando é tão engraçado, porque assim, é um ambiente completamente diferente. Né? Você pensar, o teatro, né, e mundo corporativo, você fala, nossa, são mundos muito diferentes. Mas, como somos todos humanos, os processos são muito parecidos. Então, quando você está falando assim, essa questão aí do erro, do ouvir as ideias, e de novo, né, como a base do nosso trabalho é segurança psicológica e é sobre isso, as pessoas se sentirem pertencentes àquele mundo, elas sentirem que elas fazem parte, elas poderem se arriscar nesse processo de aprendizagem, poder errar, né, sem punição, poder falar o que elas pensam sem essa censura que você falou, essa crítica toda. Então, assim, tudo que você está descrevendo é exatamente isso. E como que um líder, que também a gente faz muito esse trabalho com a liderança. Então, você, como líder, nesse papel de diretor, você é o cara que garante esse ambiente aí seguro para que isso tudo aconteça. E assim, a gente sabe, eu te conheço, eu sei que você, como pessoa, né, você é essa pessoa generosa, você é essa pessoa que acredita nisso, mas não necessariamente, assim como no mundo corporativo, né, as pessoas pensam diferente, no teatro também a gente tem diferentes tipos também de pessoas também com diferentes estilos, você estava até falando, né, de como você respeita os estilos das pessoas na hora também de fazer essa direção. Então, assim, da tua experiência, do que você já viu, você e outros diretores também, experiências positivas e negativas, o que você acha que nesse papel aí do diretor, nesse lugar aí de quem está liderando esse processo, o que você acha que é importante, assim? Quais são os atributos ou ações específicas que vão garantir esse espaço? Olha, Raquel, eu posso te falar com segurança que todo o meu percurso profissional como diretor, ele só se solidificou em grande parte por conta de uma atenção a essas relações, a esse cuidado, a essa postura como líder. Um diretor é um comunicador interno daquele. Eu troco, né, informações, eu estou trazendo ideias de um espetáculo, eu estou escutando outras, e eu tenho uma necessidade de ter um ambiente que proporcione isso para todos. Então, eu me coloco muito sempre como um exemplo. Assim. Eu sou incapaz de ter uma fala que soe agressiva, que seja autoritária. Eu não tenho uso de volumes em grande força, assim, não se grita no ensaio, não se fala alto. Existe uma tentativa, é claro que tem momentos tensos, momentos que, num processo de ensaio, que todo mundo faz um silêncio, fala, o que a gente vai fazer agora? E a estreia daqui a 5 dias você não está com uma solução, quebrou alguma coisa, faltou dinheiro, uma coisa deu errado, é lógico que tem isso. Mas eu acho que a gente, quanto diretor, quanto condutor daquele processo, precisa ter uma serenidade, precisa ter uma sensatez para lidar com a proporção certa, vou dizer aqui, do desequilíbrio. Eu só posso me desequilibrar na medida certa. Eu posso me desequilibrar, mas eu tenho que saber que aquele movimento, aquele empurrão que eu levei, o que aconteceu? Porque senão você perde, porque somos todos humanos. Né? Se você bota 15 pessoas dando opiniões o tempo todo, juntas, isso vai gerar conflitos naturais. Então, eu entendo que esse ambiente é uma responsabilidade desse líder. Eu acho que tem a ver com, novamente, valores muito básicos. A escuta de todos. E no teatro, a gente está lidando sempre com muita vaidade, né? É um ato de exposição muito grande. Não que os artistas sejam, em geral, muito vaidosos, não somos todos tão vaidosos, não. Mas
é algo que está lá, a flor da pele. É muito importante nesse diretor uma certa divisão proporcional do tempo a todo mundo da equipe. Às vezes eu percebo que quando eu estou me deixando um pouco encantar por alguma atuação, algum tipo de processo novo que está me encantando, e eu falo, meu Deus, eu tenho que voltar os olhos também para aquela outra parte da equipe. Sei lá, eu estou encantado com um trabalho de coreografia, e daqui a pouco tem movimentos diferentes. Aí eu falo assim, peraí, mas o diretor musical, o compositor também tem que levar um tempo. Ou ao contrário, estou encantado. Eu tenho trabalhado com o Chico César, né, que é um compositor genial. E eu fico louco, eu fico com vontade de escutar as músicas dele. Se eu pudesse, eu passava 5 horas de ensaio só trabalhando em função daquelas músicas. E eu sei que não dá, que tem que dar tempo para o corpo, tem que dar tempo para a direção de movimento. Então, eu acho que você tem que também cuidar de não se deixar apaixonar dentro de um processo e essa medida ficar desequilibrada entre o grupo. Proporcionar que todo mundo tenha... Atento mesmo, né? Ficar, o que você faz é estar atento, perceber o que está, né, apaixonado demais. Não... O ensaio cansa porque ele não te permite distrair. Você tem que estar o tempo todo atento, saber viver o tempo de ensaio. É muito ruim quando num trabalho, esse tempo de ensaio, o nosso tempo de ensaio, você deve imaginar, a gente trabalha de alguma forma com uma certa, em algumas vezes, alguma precarização do próprio tempo dos atores, que trabalham em outras atividades, ou estão fazendo 2 espetáculos, novela. Se você não aproveita aquelas horas, 4, 5, 6 horas de ensaio para construir, ser produtivo, você tem um risco muito grande, porque o tempo no teatro é muito importante. Administrar o tempo, a gestão do tempo é muito importante. A gente começa daqui a 2 meses e meio, tem uma estreia e ponto. Não tem jeito, você não vai poder falar, não consegui, não deu tempo. Atrás desse trabalho também um pouco mais subjetivo, tem toda uma planilha muito rigorosa de organização de tempo, distribuição de cena, tempo que você ensaia o canto, tempo que você ensaia o movimento, texto, as intenções, tempo para o figurino, tempo para o cenário. Quando a gente entra para... Eu estou fazendo uma turnê agora do Vivo Povo, né? Quando a gente entra num teatro com 2 dias para montar tudo, são milhares de coisas, detalhes, muitos equipamento à beça, você não está muito organizado, não dá para 8 da noite abrir a cortina. E aí gera muita tensão, né? Não, e é muito legal, né, ouvir você falar isso, porque a gente, normalmente, quando a gente vai ao teatro, a gente não está vendo esses bastidores, não está pensando como é que foi todo esse... E acha que, assim, o processo criativo é só uma coisa mais fluida, mas você está dizendo assim, não, tem muita ordem, né, dentro disso também, tem muito foco, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter atenção. E é uma coisa que a gente também vem falando muito dentro das organizações, que é assim, tá, legal, como manter esse foco quando tem tanta coisa acontecendo e você está descrevendo, e também a gente tende a achar que a vida do artista ela é mais divertida, né? Mais tranquila. E não é. Tem uma baita de uma pressão também por uma série de aspectos, e essa questão do tempo hoje está escasso para todo mundo mesmo, a gente se divide entre um monte de coisa, e hoje ter atenção, ter foco é uma coisa assim realmente muito difícil. E a gente está vendo um tema que a gente fala muito também é a questão da saúde mental, como é que isso tudo também afeta, e até às vezes você está essa pressão de um momento que você está mais perto da estreia, um momento tem uma coisa que não está dando certo, ou alguém que está achando que não está dando conta daquela personagem, que, não, olha, não está legal. Como é que você olha esse aspecto? E a gente ouve das lideranças, assim, hoje, quando a gente fala de saúde mental, fala assim, agora também tem que ser psicólogo, tem que ser psiquiatra. Como é que é isso? A gente fala, não, não é por aí. Mas é entender se tem alguma coisa, né, ali acontecendo. E assim, e quando a gente fala de cuidar do ambiente, não carregar mais ainda do que já é difícil hoje. Então, como é que você tem um olhar para essa questão aí? Como é que você trabalha isso tudo? O que mais me interessa no teatro são as pessoas. A minha relação com o fazer artístico é a partir do interesse pelas sensações, pelos sentimentos, pelas pessoas de verdade. Então, se o meu trabalho, talvez diferente de alguns, assim, ele é muito desconectado de uma simples exigência de dar certo e render bilheterias boas ou ser um sucesso. Para mim, o processo é fundamental. Eu prefiro um processo muito bom, eu prefiro sair feliz de todo o processo, um espetáculo que possa não ter tido uma grande capacidade de atração de público, do que o contrário.
E acho que isso é proteger a minha saúde mental. A gente, na arte, né, todos os caminhos artísticos, tem que saber lidar um pouco com a nossa própria humanidade, que é um limite real. Né? A minha cabeça ela é aquela, ela não pode ser outra que não essa. Então, se eu não fiz um espetáculo maravilhoso, isso não pode, o fracasso não pode ser um sinal de destruição. Depois de 10 fracassos, vem um espetáculo que é fantástico. E você tem que lembrar que ele só foi fantástico porque a tua história de 10 fracassos ensinaram para você a fazer aquilo. Então, a gente não pode olhar para o erro, né, como uma coisa ruim. Então, eu sempre faço um discurso e busco que o elenco tenha também, nas nossas relações, dentro do processo, como o melhor que a gente pode retirar daquele tempo de trabalho. É mais do que o produto final. No teatro é interessante que você faz uma peça, mas em paralelo a essa peça, você pode fazer 10 outras peças. Porque você vai conversando sobre tantos assuntos, você vai trazendo referências da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua história de família, você vai conhecendo todo mundo, você acaba um processo, assim, meu Deus, eu nunca mais posso me separar dessas pessoas. E não é verdade, você depois começa outro, vai falar a mesma coisa do outro do elenco. Mas isso acontece em processos onde você busca essa saúde coletiva, esse momento coletivo, sendo algo prioritário. Ele é mais protagonista do que o próprio resultado. É claro que você não vai abrir mão de um aspecto técnico, de uma perfeição, de uma boa fala, de um entendimento dramatúrgico, mas você não vai colocar acima das pessoas esse resultado. No teatro, não é comum, é muito incomum no teatro, mesmo dos mais envolvidos com uma cadeia de resultado produtiva. Você dispensar um colega, você fala, olha, muito obrigado, não está dando certo, seu trabalho não está muito bom, eu vou ter que chamar outra pessoa. Nem na novela você consegue fazer isso. Você vai diminuir o trabalho daquele papel, o papel vai ficar menorzinho. Mas no teatro você não consegue diminuir um papel radicalmente, já está escrito, ou já tem mais dentro de um roteiro. Então você tem que trabalhar com aquela pessoa. E você tem que tirar o melhor daquela pessoa. E aquilo pode não ser o melhor para muita gente, mas é o melhor para ela. Então eu acho que a pessoa ganha uma evidência. E quando eu digo pessoa, não é o resultado da pessoa. É o que ela vive naquelas horas de convívio com você. Agora, é lógico que a gente tem processos mais frios, processos que são mais pontuais, que não geram nenhum tempo capaz de você criar laços de afeto. E esses processos são mais diretos, mas não quer dizer que não priorizem, também não possam priorizar. É muito comum, na minha história, eu ser lembrado, eu tenho certeza que meus colegas dividem comigo isso, como um diretor muito acolhedor, que respeita muito as pessoas, que trabalha com uma ideia de unidade, de coletivo. Eu não tenho uma companhia, mas parece o tempo todo que eu tenho, porque eu trabalho com muitas pessoas em comum, eu brinco que no teatro a gente tem que sempre desconfiar de alguém que só trabalha um trabalho com cada pessoa. Eu faço espetáculo com você, não vou você, eu falo, desconfie um pouquinho, porque o teatro é, por natureza, alguma coisa que se repete na convivência. Então, se você só trabalha com uma pessoa e muda toda hora, talvez tenha alguma questão que você tem que entender do seu jeito de trabalhar. E é isso também, né? A gente não escolhe o teatro para estar junto dos talentos. A gente escolhe para estar junto das pessoas boas, boas de se trabalhar, boas de se conviver, boas de trocar, né? E isso é mais importante. As parcerias que se faz na escola de teatro para construir uma rede de trabalho são importantíssimas. No mundo todo o trabalho é assim, né? Mas no teatro é muito importante, porque se tem um choque comportamental, um choque de valores humanos, o trabalho fica insuportável, fica insustentável. E você não tem como chegar no processo a um mês de uma estreia e dizer assim, olha, não nos demos bem, vamos agora dar um tempo, eu vou chamar outro colega. Não dá tempo para isso. Então você vai ter que construir uma forma, um caminho para unir. Isso acontece às vezes colegas que estão em choque, dois colegas atuando, e você vê que tem um tempo deles também encontrarem esse fluxo de troca. E antes de fluxo de troca, às vezes tem intenções muito maiores do que vocês imaginam. E o papel de um diretor é saber conduzir para que isso se dilua, que eles percebam que há outros caminhos e que eles possam estar bem. E às vezes acontece um processo tenso, daqui a pouco você vai vendo que ele vai se
azeitando e falou, agora eles estão se entendendo. E aí vira... Isso não quer dizer uma desconstrução de uma identidade plena. Isso quer dizer de uma flexibilidade humana que a gente tem que ter para saber lidar com o outro. Eu fico aqui escutando, eu estou adorando. Na verdade, dá vontade da gente conversar, como a gente falou, né? Você estava dizendo, conversa aqui para uma semana. Mas a gente só tinha Mesmo. meia hora. E a meia hora chegou. Já chegou já? Foi muito rápido, né? Mas assim, eu queria te perguntar agora, né? O que você faz então nessas situações de conflito e situações reais, que você me trouxesse exemplos, mas a gente também pode fazer uma segunda conversa só de exemplos, Vamos fazer, situações será um prazer. que Será um prazer. você viveu, porque eu acho que vai ser muito bacana te ouvir. Mas assim, desse nosso papo rápido, eu fiquei realmente com a sensação de que tem muito mais, né, similaridade do que até eu imaginava. E eu sabia, né, por te conhecer, mais ou menos qual seria esse teu caminho, que no fundo é assim, você é muito humano mesmo, né? Quando você fala, é um estilo acolhedor, né? Você acredita nessa força aí, né, do coletivo, É. né? Entende como é que essas relações se dão, de que de fato é difícil mesmo, né? A gente juntar um monte de gente que pensa diferente, que tem estilos diferentes, tem personalidades diferentes, às vezes, né, objetivos diferentes. Mas você falou uma coisa aqui no final, e que é uma coisa que a gente fala muito, que são os valores, né? Você fala o que às vezes o que não dá para negociar são valores que são antagônicos, e alguns valores a gente de fato, né, não negocia, e tem alguns que realmente impedem a gente de ter esse senso aí do coletivo. Isso só reforça, né, a nossa crença que uma liderança baseada em valores, que pratica simplesmente, você trouxe um monte de exemplos do que você faz, que fazem parte de o que é, né, ser humano. Você falou da escuta, você falou de acolhimento, né, você falou de criar esse senso de comunidade, né, desse coletivo, enfim. Da tua forma de falar, de não elevar esse tom de voz, de não ser agressivo. Quer dizer, são coisas que, teoricamente, é o que a gente sempre fala, na teoria é muito simples. Na prática é difícil, porque você falou, tem momentos que eu achei legal você falar, eu tenho que me desequilibrar com equilíbrio, assim, na medida certa, né? Porque também é humano se desequilibrar, né? Senão parece que está um pouco É angelical. isso. O angelical, em algum momento, você não é um angelical, você é um diabinho. Não. Atuar nesse lugar, né? Isso é importante também. Porque isso só não pode acontecer de uma forma irresponsável, sem que você entenda o que originou aquilo. Eu muitas vezes no processo, e sem menor receio, compartilho insegurança, nervosismo, tensões, preocupações, e eles sabem que aquilo pode gerar eles não querem me ver desequilibrado também, porque eles sabem que sou uma figura que precisa estar caminhando constantemente, porque senão pode sofrer algum tipo de choque, né? E tem uma coisa só, eu sei se nosso tempo já acabou, mas eu queria só lembrar de uma coisa muito importante. Lembra. Que é uma passagem. Geralmente um processo acontece assim, eu trago uma ideia, ou a produtora traz uma ideia, ou um artista me convida para ter uma ideia. Mas é fundamental que um processo deixe de ser individualista e passe a ser coletivo na sua realidade de execução. É muito importante que as pessoas, quando acabam um processo de espetáculo, eles não digam o espetáculo do André, digam o meu espetáculo, o nosso espetáculo. O espetáculo é de todo mundo. O espetáculo é igualmente importante para todo mundo, cada um dentro da sua intensidade de importância, mas ele é igualmente coletivo. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre buscar no trabalho coletivo. É esse valor de que todos têm uma parcela de atividade, de ação, e que ela pode, se ela furar, ela pode, se um contra-regra, que tem um trabalho mínimo, deixar de colocar um objeto na hora certa, para o outro buscar, quando aquele ator chegar lá, não vai estar aquilo ali. E aquele trabalho é fundamental. Eu prezo também muito que esse senso de equipe seja refletido no resultado, né? É isso. Maravilhoso. E reconhecimento, né? Eu estava ouvindo, e também vou ter que me alongar um pouco, só porque eu ouvi recentemente sobre essa série Adolescência, que está sendo, não sei se você já Não assistiu. vi ainda, mas só se Eu fala nisso. assisti, só se fala nisso, e realmente é maravilhosa, mas o que eu achei interessante foi uma entrevista com, né, o ator principal, e ele contando desse processo também
de filmagem, que se chama, acho que plano sequência, né? Que vai, não sei se estou falando certo, é isso, Sem né? interrupção. Sem interrupção e que te gera até uma angústia. Você até fala, nossa, né? Tudo mais lento, né? E coisa que a gente não está acostumado hoje em dia, que a gente também quer ver tudo muito rápido, né? Cena para lá, cena para cá. Então, assim, isso gera uma angústia na gente, além da própria história, que é muito angustiante. Mas ele falando isso, que assim, é um processo em que você sente que é isso, cada um é o câmera, é o iluminador, tem que estar todo mundo tão assim, focado e junto, e né, com esse senso de que cada um importa. Se um deixar a peteca cair, vai tudo por água abaixo. Então, quando um faz uma curva para um lado, todo mundo tem que fazer, porque não adianta um fazer e o outro não é para fazer curva, não. Não adianta mais, tem que fazer a curva. E que isso também teve muito ensaio. Então, acho que uma coisa que eu levo dessa conversa também, e que às vezes a gente esquece, assim, como é que a gente está fazendo esse ensaio nas organizações? Porque às vezes a gente está sem tempo para o ensaio, parte direto para o jogo, vamos para o campo. Né? A gente tem uma imagem que a gente adora de um artigo recente, que é uma quadra de tênis em que tem milhares de pessoas, cada um com a sua raquete, e 700 mil bolas voando, e as pessoas... Sabe-se lá em que bola que você está indo, daqui a pouco você pensa assim, o que eu estou fazendo nessa quadra? Peraí, o que eu estou fazendo aqui mesmo, né? Bom, que bom então que você lembrou desse tema aí para a gente né, finalizar. Eu estou morrendo de pena de acabar a nossa conversa, porque... Foi uma pílulazinha. Foi muito bom. E muito bom é isso, de levar as nossas relações, assim, que você é uma pessoa que é extremamente importante na minha vida, que, assim, essa coisa de, né, a gente, acho que falar de humanizar isso, assim, a gente está tendo uma conversa aqui, 2 profissionais, mas uma pessoa que, assim, que eu adoro, né, sou apaixonada pelo André, desde sempre, para sempre, então é muito bom a gente também poder trazer para o trabalho pessoas que a gente ama, que a gente, né, construir relação é isso aí, como você falou. Não é trabalhar uma vez só e nunca mais querer... Não, trabalhar ver, sempre, né? Trabalhar e conviver. Muito obrigada, meu amigo. Nossa meta é estarmos juntos, então, num trabalho artístico, hein? Sim, é isso aí. Estou esperando o convite, hein? Vou ficar atento. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Um beijo Também, grandão. Um grande beijo e até breve. Até.